Vou aproveitar para fazer a indexação que foi pedida. Petri 4 pelo WTI. Vejam, no longo prazo, como fica ruim, pelo fato de que o WTI é cotado em dólares e o Petri 4 é cotada em reais. Mas acabou de me ocorrer aqui que a gente pode fazer esse gráfico utilizando a ADR. Então é a PBRA. ADR de Petrobras, que também é cotada em dólares. O petróleo também é cotado em dólares, então vai funcionar. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Um belo canal de alta. Aqui a gente tem uma reta de tendência que foi rompida, é bastante interessante também. Esse topo foi rompido e desrompido. Enfim, o mais importante é que os preços estão próximos a esse canal. Aqui parece ter algo como um triângulo descendente. Uma coisa assim. Triângulo descendente foi rompido para cima. Esta é uma indicação, na verdade, altista. Mas eu não daria como confirmado esse rompimento para cima até que ele passasse pelo menos deste nível aqui. Tá? Bom, vamos tentar entender agora o que quer dizer esse gráfico. Isso é petróleo Petrobras em petróleo. Né? Então, na verdade, isso quer dizer... isso está nos mostrando que no longo prazo, Petrobras está outperforming, né? está performando melhor do que o petróleo. Né? Se o petróleo estiver subindo, Petrobras está subindo mais. Se o petróleo estiver caindo, Petrobras está caindo menos. Né? Bom, aproveitando esse momento, vou falar do que a gente está fazendo aqui, que os americanos chamam de força relativa. A gente está vendo a força relativa de Petrobras sobre o petróleo. Né? Vamos tentar uma outra força relativa aqui. Petri 4 por Vale 5. Então eu estou indexando. Né? Esse gráfico representa Petri 4 dividido por Vale 5. Vejam, é um gráfico bastante interessante, pessoal. A primeira coisa a ser dita é que o gráfico de força relativa ele funciona exatamente como um gráfico qualquer. Tá? Então, todas as indicações de análise técnica, todas as nossas ferramentas, padrões, a gente também pode utilizar no gráfico de força relativa. Então, por exemplo, podemos traçar esta reta aqui. Bastante interessante. Aqui talvez uma reta de tendência de alta. Mas acho que mais importante é a gente observar este nível. Bom, talvez aqui uma reta de tendência de alta. Para observarmos, né? E vejam que interessante que nos últimos tempos, esta razão está contida dentro desta área, né? O que significa isso, pessoal? O que significa... Agora, já neste momento aqui, a gente está tendo uma tendência de baixa. Isso significa, voltando, este é o gráfico de Petrobras indexado por Vale 5. Né? É a força relativa de Petrobras. Força de Petrobras em relação a Vale 5. Se ele está caindo, como aqui, isso quer dizer necessariamente que Petrobras está caindo? A resposta é que não necessariamente. Né? Porque, digamos, se Petrobras estiver caindo e Vale 5 estiver caindo na mesma proporção, um dividido pelo outro vai ficar igual. Por exemplo, se Petrobras estivesse valendo 10
e Vale 5 estivesse valendo 10, a relação deles ia ser 1. 10 dividido por 10 dá 1. Se Petrobras cai 50%, cai para 5, e Vale também cai para 5, 5 dividido por 5 continua 1. Então, na verdade, o gráfico fica estável, né? Fica andando de lado. Para que esse gráfico caia, é necessário... O que precisa acontecer é ou que Petrobras suba mais do que Vale 5, né? Se Petrobras subir e Vale 5 cair, melhor ainda, ou que Petrobras caia e Vale 5 suba. Para você operar, não sei se eu confundi a explicação agora, mas para subir é necessário que ou Petrobras suba mais que Vale 5, ou que caia mais devagar do que Vale 5. Tá? Para a gente operar esse movimento, se, digamos, você falasse, tá, então está numa tendência de baixa, eu acho que vai continuar nessa tendência, quero ganhar esta variação. Vamos ver aqui, uma variação de, ao longo de 2 meses foi 41%, 41%. Para você ganhar isso, você tem que fazer a operação chamada long short, né? Você tem que estar comprado em Vale e vendido em Petrobras. Quem estava comprado em Vale e vendido em Petrobras durante esse período ganhou esta queda, né? Então você está vendido em Petrobras, mas você também teria que estar comprado em Vale para ganhar toda esta variação. Mas isso é bastante interessante, né? Vejam que é uma razão, aqui é 1. Ou seja, neste ponto aqui, esse é o momento em que Petrobras está valendo a mesma coisa que Vale. Ultimamente, quando isso aconteceu, quando Petrobras chegou num preço muito próximo ao de Vale, os preços de Petrobras caíram mais do que Vale, né? Então, digamos, se Petrobras estava subindo aqui e Vale estava subindo aqui e ambas estavam chegando no mesmo preço, geralmente quando isso acontecia, a distância aumentava novamente. Ou porque Petrobras caía e, sei lá, Vale subia, ou porque novamente chegou aqui, Vale subiu mais rápido do que Petrobras. Tá? Então isso vai gerar essa situação aqui. Acredito que eu falei tudo, quer dizer, tudo não, mas exemplos a gente tem vários, né? Dá pra gente... Imaginem como dá para brincar com essas coisas, né? Dá para a gente pegar um ativo e Petrobras, por exemplo, indexar pelo Ibovespa, então ver a força relativa de Petrobras por Ibovespa. Vejam que interessante. Durante todo esse período, dava mais ou menos na mesma você ter Petrobras ou ter Ibovespa. Nesse momento, foi melhor você ter Petrobras do que Ibovespa, né? E Petrobras estava outperforming o Ibovespa, né? Então, se fosse para escolher as duas, enfim, Petrobras estava subindo acima da média, né? Considerando que Ibovespa seja a média. E, ultimamente, como a gente tem percebido simplesmente pela observação do gráfico, Petrobras está caindo mais rapidamente, né? Está pior do que o Ibovespa. Bom, isso pode ser uma coisa interessante, a gente olhar, por exemplo, este nível de suporte e ficar acompanhando essa retinha. Quando a gente, se eventualmente, digamos, esse suporte for rompido e esta reta também, a gente vai achar que pelo menos por um momento, que pode ser só uma correção dessa baixa, vai parar essa tendência de Petrobras performar pior do que as outras ações, né, do que a média do mercado, do que o Ibovespa. Então dá para a gente brincar muito utilizando a ferramenta da indexação, e eu adoro, acho que tem bastante coisa útil para a gente ver, né, nesse período, por exemplo. Vejam que é impressionante, né? Como os níveis de suporte funcionam, mesmo sendo um gráfico de Petrobras indexado por Ibovespa. Eu acho bastante incrível isso.